Olá! Pessoas com doenças inflamatórias crônicas têm um risco aumentado de doenças cardíacas em função da aterosclerose. E pacientes que têm doenças reumáticas têm inflamações no coração e nos grandes vasos perto do coração. Conversar sobre esse assunto é muito importante porque essas doenças cardíacas, elas têm um grande impacto na morbimortalidade dessas pessoas. Então, para isso, a gente trouxe o Dr. Stefan Neto, que é cardiologista clínico e ecocardiografista. Olá, Stefan, bem-vindo à nossa plataforma Equilíbrio. Stefan, as doenças inflamatórias, especialmente as doenças reumáticas, elas têm um risco aumentado de aterosclerose. Eu gostaria que você nos explicasse o que significa aterosclerose e como que isso acontece aceleradamente nesses pacientes que têm doenças crônicas. Oi, Fernanda, um prazer estar aqui. A aterosclerose, ela é uma doença também inflamatória, ela é multifatorial, ou seja, há muitas causas envolvidas na sua origem e na sua progressão. Ela é uma doença que acomete todo o corpo, todos os órgãos e sistemas do corpo. E dentro de cada órgão e sistema, ela é segmentada. Há setores que são mais acometidos do que os outros. A aterosclerose, por ser também uma doença inflamatória, ela divide uma gênese, uma origem comum com as doenças inflamatórias reumatológicas. As doenças inflamatórias reumatológicas potencializam a inflamação da aterosclerose e vão acelerar o seu desenvolvimento ao longo do tempo e também de acordo com o grau de atividade do problema reumatológico. Dentro desse cenário, o colesterol, o triglicerídeo, quer dizer, os níveis de lipêmicos, de gorduras no sangue, eles são muito importantes também em acelerar essa aterosclerose. Que na verdade nada mais em termos mais práticos, um dano das células de dentro dos vasos, né, Stefan? Como que os pacientes poderiam melhorar os seus níveis lipídicos, uma vez que a gente sabe que esses pacientes com doenças reumatológicas crônicas, eles normalmente têm níveis elevados de colesterol e triglicerídeo? Fernanda, eu acho que o primeiro ponto nessa questão, e acho que isso é um trabalho importante que nós profissionais médicos temos, é educar o nosso paciente, né? É muito comum aquela interpretação do paciente de receber o seu resultado de colesterol e comparar com o valor de referência e achar que se está dentro do valor que o laboratório dá como normal, ele está protegido do problema. Isso é um problema um pouco mais complexo. A primeira missão que nós temos é orientar o paciente de que ele precisa, dentro do colesterol total, separá-lo em colesterol bom, que é o colesterol HDL, que tem um efeito protetivo, que vai retirar essas gorduras da circulação e levá-las até o fígado para serem metabolizadas, e o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, que vai fazer o oposto. Vai tirar essa gordura da circulação e vai depositar essa gordura na parte interna dos vasos sanguíneos, o que vai gerar um processo inflamatório local e com o tempo vai acabar obstruindo parcial ou totalmente o vaso e diminuindo o caminho que o sangue tem para levar os nutrientes até os órgãos e sistemas do corpo. Então essa eu acho que é a primeira missão que a gente tem, orientar o paciente a interpretar adequadamente os seus exames, entender qual é o risco que esses exames representam no cenário de saúde de cada paciente. O segundo ponto é entender que existem muitos fatores de risco para a aterosclerose e um deles é a própria doença reumática, que atua como fator de risco independente. Então, todos os fatores eles precisam ser interpretados em conjunto. Normalmente nós temos assim a ideia de culpar um fator específico pelo problema que nos acontece e é um cenário multifatorial, a gente precisa entender isso de uma maneira mais ampla. Então, combater os fatores de risco tradicionais é muito importante, pressão alta, distúrbios de colesterol, distúrbios da glicemia, o diabetes, obesidade, sobrepeso, sedentarismo e também combater o seu próprio problema reumatológico, porque ele bem controlado também reduz a inflamação que a aterosclerose conduz.
Hoje a gente sabe que uma doença inflamatória, ela pode trazer um fator de risco adicional, né, a esse problema de aterosclerose e de doenças cardíacas que mais tarde vão se traduzir como infartos, derrames, né, Stefan? E muitas vezes os pacientes, eles fazem as suas dietas, tem uma restrição de gordura, de substâncias que aumentam colesterol e triglicerídeos séricos, e ainda assim eles permanecem com essas alterações nesses exames. E aí é importante a gente prescrever medicamentos que diminuem, né, esse colesterol, esse triglicerídeo, mas não só isso. Que protegem também as células de dentro do vaso, que é o endotélio vascular. Esses remédios que comumente a gente chama de estatinas, né, o que mais é prescrito, eles podem provocar até mesmo sintomas do ponto de vista reumáticos, como dores musculares, como inflamações musculares. E muitos pacientes perguntam pra gente se níveis aumentados de uma substância que a gente dosa no sangue chamado CPK, quando estão aumentados, há real necessidade de trocar essa medicação ou até de suspender por outra. A gente poderia melhorar o entendimento de quem está nos escutando no seguinte sentido: quando que a gente vai precisar realmente suspender essas medicações, quando elas causam somente o aumento de CPK e não dor muscular nem inflamação muscular? O problema da dor muscular associada às estatinas é um problema muito frequente em consultório. E como o papel assim, alimentar ele é um pouco restrito, é claro que o cuidado alimentar ajuda e é importante, mas muitas vezes ele sozinho não basta para a gente proteger o paciente em termos de lipídios. São medicações muito usadas no dia a dia, né? E aí o que a gente vai fazer com esse paciente que queixa dor muscular? A parte mais importante é compreender esse processo, né? É um processo muito comum no dia a dia, e algumas pistas clínicas que um bom profissional tem que ter quando se depara com um paciente com essas queixas. A primeira delas é a indicação do tratamento, primeiro ponto, assim, será que esse paciente precisa usar estatina de verdade? E se ele precisa usar, será que a dose está adequada para o que a gente quer? O segundo ponto é, definido o que ele precisa tratar, qual é a relação dos sintomas com a dor? Quanto maior a distância entre o início da medicação e o início dos sintomas ou das alterações do exame, menor a chance de que a medicação seja a causa do sintoma. Terceiro ponto, onde dói? As localizações mais frequentes de dor associadas às estatinas são a parte mais de cima das coxas, a região das coxas, em segundo lugar a região das panturrilhas e às vezes um pouco os ombros. Dores assim assimétricas, dói mais de um lado do que do outro, uma coxa dói, a outra não dói, uma perna dói, a outra não, já diminuem a chance da medicação ser a causa. O quarto ponto é tentar diminuir a dose ou trocar a estatina e observar se existe alguma melhora, né? Normalmente, assim, os pacientes melhoram com pequenos ajustes, em 90% dos casos não é necessário suspender o tratamento. O quinto ponto é linkar as situações que vão predispor esse paciente a apresentar o problema. Basicamente são duas. É pouco músculo e o segundo é lentificar o metabolismo do medicamento. Situações que levam o paciente a ter pouco músculo. A idade, pela nossa fisiologia, com os anos passando, a massa magra vai diminuindo, tem menos músculo, o paciente pode estar mais predisposto a ter dor. Mulheres normalmente têm por natureza um pouco menos de massa muscular do que os homens, mas isso é uma coisa bem relativa. Questões de exercício físico, condicionamento muscular, exercício muscular pode mudar isso. E situações que lentificam o metabolismo. O hipotireoidismo, em casos mais avançados, pode lentificar o trabalho do corpo de metabolizar a estatina. O uso de álcool acaba fazendo microdanos na musculatura e pode potencializar o dano. E em alguns casos muito extremos, a deficiência de vitamina D também pode predispor o paciente a ter dor por estatina. Analisado isso, é importante não esquecer de uma outra condição assim, bem frequente, que é a combinação medicamentosa. Porque as estatinas elas são metabolizadas no fígado através de uma via que é comum
ao metabolismo de outros remédios. Então, alguns antipertensivos, alguns antimicrobianos, né, antibióticos, antifúngicos, alguns antiarrítmicos ou anticoagulantes podem competir com o metabolismo das estatinas e a estatina acaba se acumulando um pouco mais no corpo, enquanto o fígado trabalha outra medicação. Então, essas questões são bastante significativas para a avaliação do paciente com dor muscular e a maioria deles a gente consegue contornar com pequenos ajustes. Mais ou menos assim, a cada 10 mil pessoas tratadas em um ano com estatinas, uma ou duas vão ter um problema mais sério, vão ter fraqueza proximal importante. Proximal, que a gente diz assim, é mais próximo ao tronco, né? É mais perto dos ombros, mais perto do quadril, e a fraqueza não é tanto perto das mãos ou das pernas. E esses pacientes podem ter uma condição imune mediada pela estatina, com a produção de anticorpos, com elevação muito intensa das enzimas musculares, como a CK, e o laboratório, nesse caso, ajuda, né? Geralmente, esses casos, suspender a medicação não ajuda, a dor não melhora, e a CK vai estar elevada assim 10 vezes acima do valor normal, né? Então, valores normais normalmente ajudam a definir que não existe algo mais autoimune por trás disso, e com pequenos cuidados a gente consegue melhorar essa condição, às vezes trocando o tipo da estatina, às vezes diminuindo um pouco a dose. Em alguns casos não vai ter jeito, eles não são assim tão comuns, mas eles existem, que vai ter um quadro autoimune, o corpo vai se autoagredir e às vezes a estatina potencializa isso e vai precisar de um tratamento específico. Dentro desse cenário que a gente está falando de alterações de colesterol e triglicerídeo, de obesidade, que são todos fatores de risco para aceleração da aterosclerose, a gente tem que lembrar que um dos principais fatores, então, de problemas de morbidade é a questão da síndrome metabólica, né, Stefan? E dentro disso, a gente sabe que o colesterol e os níveis lipêmicos, eles fazem parte disso, mas eu lembrei agora que uma das coisas é que os pacientes, às vezes, eles se preocupam muito com o índice de massa corporal e hoje, dentro desse cenário da síndrome metabólica, isso não é tão importante. O mais importante é a circunferência da cintura, né? Explica pra gente um pouquinho melhor o que é esse conceito de síndrome metabólica e sobre esse conceito de deixar um pouquinho de índice de massa corporal e muitas vezes se preocupar um pouco mais com essa questão da cintura, da circunferência da cintura. Toda essa questão, assim, ela vem de um contexto mais antigo sobre circunferência abdominal, que é bastante interessante, né? Quando a gente percebe um aumento de gordura localizado no abdômen, na verdade existe um processo interno que já está acontecendo há muito tempo. Antes da gente desenvolver aquele aumento de tecido adiposo localizado, ocorre um aumento de gordura visceral, que é dentro dos órgãos. Isso já é um marcador de risco que começa a acontecer antes da gente perceber, né? Então, índice de massa corporal é uma medida útil assim, em determinadas situações, mas ele se popularizou muito e tecnicamente existem situações que ele não é tão útil quanto as pessoas pensam, né? A síndrome metabólica é uma condição assim, sistêmica, multifatorial também, que leva que é, vamos dizer assim, um marcador de que alguma coisa não está bem, né? Ela envolve diversos marcadores, como os níveis de pressão arterial, como os níveis de colesterol HDL, como os níveis de triglicerídeo, como o nível de glicose e como o índice, como a circunferência abdominal, né? São condições assim diversas e é um bom entendimento que a gente tem que ter de não culpar uma coisa só, né? Não é necessariamente o peso, não é necessariamente a pressão, não é necessariamente um exame isolado, mas mais uma vez é um entendimento de que as coisas todas estão linkadas, elas vão se somando, compondo um risco cardiovascular de cada um. Assim, hoje ainda se recomenda uma cintura abdominal menor que 88 centímetros na mulher e 102 centímetros no homem, né? Esse ano, uma publicação europeia sobre exercício físico em paciente com doença cardíaca
já está puxando 8 centímetros para baixo, né? Então os 88 da mulher já viram 80 e os 102 do homem já viraram 94. A partir daquele entendimento, assim, que se externamente a circunferência está aumentando, internamente as coisas já estão descompensando bem antes, né? Isso tem um fator educativo também por trás, porque é muito comum também o paciente minimizar um pouco o problema, né? Claro, quem quer consultar e ouvir que as coisas estão ruins, né? Então, a glicose está um pouquinho acima do limite, a circunferência está um pouquinho acima do limite, a gente acaba achando que isso é uma coisinha pequena, que não vai fazer mal, que dá para corrigir, mas o dano invisível já está acontecendo, por isso que é importante a gente identificar isso precocemente e instituir um trabalho preventivo e corretivo o quanto antes, para que esse dano silencioso não vá se acumulando e lá na frente começa a ter uma expressão clínica maior. Você comentou sobre hipertensão e sobre diabetes, né? Dentro do tratamento das doenças reumatológicas, a gente usa alguns medicamentos que pode predispor a acelerar tanto hipertensão quanto diabetes. E aí a gente entra na questão dos corticoides, na questão dos anti-inflamatórios. Tu poderia nos explicar como é que isso influencia, então, no desenvolvimento, na aceleração dessas duas doenças, essas medicações, que são, inclusive, usadas muitas vezes sem prescrição médica, né? A gente sabe que os riscos são imensos, não só de desenvolver essas doenças, e às vezes os pacientes, eles não têm esse entendimento de que essa medicação, ela tem que ser, além de prescrita por um médico, prescrita pelo menor tempo possível, com a dose adequada e por um profissional adequado que esteja acompanhando, inclusive, esses efeitos colaterais. Isso é muito importante, né? Porque todas as medicações, elas têm o ônus e têm o bônus, né? Às vezes os efeitos colaterais se dão pela própria prescrição do medicamento, inadvertidamente, às vezes pelo tempo de exposição, às vezes pela dose. E ao mesmo tempo que essas medicações diminuem a inflamação e causam alguma melhora sintomática ou na atividade inflamatória a curto prazo, com o tempo elas vão ter uma série de efeitos adversos que são praticamente presentes em todos os órgãos e todos os sistemas, né? Especificamente sobre a parte cardiovascular, os corticoides, ao mesmo tempo que diminuem a inflamação, eles vão reter mais sódio dentro do vaso sanguíneo, onde tem sódio tem água, então os vasos ficam mais túrgidos, mais cheios de líquido e o sangue começa a exercer uma pressão maior sobre a parede dos vasos, isso pode aumentar a pressão. A célula passa a ter mais dificuldade para aproveitar aquela glicose que está circulando. Essa glicose pode ser menos captada pelas células, pode aumentar os níveis de glicose circulante. E isso também machuca a parte interna dos vasos. Pode aumentar a distribuição lipídica no corpo, não só pela alteração dos lipídios na circulação, mas por depósitos em órgãos do corpo, na parte abdominal, aumentando o risco cardiovascular, pode aumentar os níveis de pressão, como a gente já falou. Em termos outros, também pode aumentar o risco de infecções de naturezas diversas, pode atrapalhar a síntese hormonal do corpo. Então, normalmente, assim, essas medicações precisam ser prescritas e acompanhadas por um bom profissional, que não é saudável para o paciente estar exposto a elas sem acompanhamento e, sobretudo, com a prescrição muitas vezes não embasada na real necessidade. Eu sempre digo para meus pacientes que o corticoide, por vezes, ele exerce a função de mocinho e por outras vezes a função de vilão, né? Certamente. Então, tudo vai depender da dose, da indicação e do tempo que o paciente vai usar essa medicação. Então, sim, são medicamentos, o corticoide principalmente é um medicamento muito importante em algumas situações, mas tem outras situações que ele pode ser muito danoso, né, para a saúde das pessoas. Dentro da reumatologia, a gente tem uma situação que a gente chama de gota, que é uma artrite que acontece pelo ácido úrico. E muitas vezes os pacientes com ácido úrico elevado não têm dores articulares.
A minha pergunta para você é, o ácido úrico, ele pode ser um fator de risco para doenças cardíacas, para hipertensão? Como é que funciona isso, mesmo que o paciente tenha ácido úrico elevado e não tenha dor articular? A gota é uma doença muito antiga, então nós, seres humanos, já estamos interessados nela há muito tempo, porque a artrite gotose é um episódio muito doloroso, é crônico e tira muita qualidade de vida, né? Então hoje se sabe que sim, o ácido úrico é um fator de risco cardiovascular por diferentes motivos, né? Porque ele parece que diminui a produção de uma substância que ajuda a dilatar a circulação, que é o óxido nítrico, ele diminui a capacidade da célula em utilizar a glicose adequada, então aumenta os níveis de glicose também, ele acelera a inflamação na parede interna dos vasos, que essa é a síntese da aterosclerose, né? Inflamação na camada interna dos vasos sanguíneos. O que a gente vê assim, e muito frequentemente no mundo todo, é que o paciente com ácido úrico elevado, ele tem outros fatores de risco concomitantemente, né? Então o que o ácido úrico faz? Ele é um marcador de risco cardiovascular porque ele potencializa os outros fatores de risco tradicionais, né? Ele atua assim de maneiras em diferentes frentes para aumentar o risco cardiovascular. Ele dá um potencial ganho de expressão dos fatores de risco que o paciente já tem. Não é muito comum assim, a gente ver um paciente jovem, saudável, que se exercita, pressão normal, tudo bem, com ácido úrico extremamente alto. Normalmente esse paciente já tem a pressão um pouquinho alterada, já tem a circunferência abdominal aumentada, tem níveis de lipídios um pouquinho aumentado, glicose limítrofe ou com pequenas alterações, né? Então ele potencializa outros fatores de risco. O tratamento desse paciente ele é muito individual. É claro que quem tem artrite gotosa precisa controlar os níveis de ácido úrico, quem tem doença renal precisa controlar os níveis de ácido úrico, ele pode ser causa de cálculo renal, inclusive em algumas situações. A parte controversa da história é a gente tratar o paciente que não tenha mais nada, né? Mas esse paciente ele é pouco visto no dia a dia, né? Normalmente o paciente tem algum fator de risco junto e esse fator de risco precisa ser abordado. A gente vê muito ácido úrico elevado, Stefano, naqueles pacientes que não tem gota, mas tem uma artrite por psoríase, né? Artrite psoriásica. A psoríase, por ser uma doença que tem uma morte celular e uma renovação celular muito rápida em função das lesões de pele, ela acaba produzindo um ácido úrico, porque o ácido úrico nada mais é do que uma sujeira do final da degradação celular, né? É um dos motivos de ter ácido úrico aumentado. E na artrite psoriásica, então, a gente vê, além de todos os outros fatores de risco que normalmente essas pessoas têm, como diabetes, obesidade, hipertensão, o ácido úrico elevado não causando artrite gotosa, na verdade o paciente tem artrite por psoríase e tem um ácido úrico aumentado. Então, muitas vezes até tem um erro de interpretação achando que é uma gota e na verdade não é. Stefano, vamos falar um pouquinho sobre as manifestações da inflamação do próprio coração pelas doenças reumáticas, principalmente as doenças inflamatórias como as colagenoses, as vasculites. Elas podem provocar inflamação, né, em qualquer lugar do coração, quer dizer, na capa, no músculo, nas válvulas. Quando que a gente tem que suspeitar? Quais são os sintomas, então, de um paciente, por exemplo, que está nos escutando agora, que tem uma artrite reumatoide, um lúpus, uma espondiloartropatia, que ele pode estar frente a uma manifestação que não é um infarto, mas que é sim uma inflamação de algum desses setores do coração? Olha, os sintomas eles não são tão amplos assim, né? Isso de uma maneira geral atrapalha porque ele tem que ter um trabalho assim de detetive com poucos sintomas, né? Dor no peito é um sintoma muito comum, cansaço, falta de ar, e esses sintomas que são os principais, eles podem ter origens muito diversas por trás, né? As doenças reumatológicas são cenários muito curiosos, porque essas doenças podem ter manifestações muito diversas e muitas causas diferentes dentro do mesmo grupo de doenças inflamatórias, né? Por exemplo, a pericardite é uma situação bastante frequente. O pericárdio ele é uma membrana que reveste o coração.
quem está nos vendo em casa pode imaginar a seguinte maneira: se nosso coração for a mão fechada e a gente enrolar um saquinho de mercado assim, fechando a mão, esse saquinho de mercado seria o pericárdio. E ele existe para proteger o coração e para facilitar o deslize entre uma camada e outra quando o coração se movimenta. Quando ele está muito inflamado, ele pode acumular líquido ali dentro e esse líquido pode impedir que o coração relaxe e contraia adequadamente. Isso pode atrapalhar o funcionamento adequado do órgão. O paciente pode ter cansaço, pode ter falta de ar, pode ter dor no peito, como a dor do infarto, se essa inflamação passar dessa capa externa e invadir o tecido muscular do coração. Outras situações, como a febre reumática, por exemplo, que hoje a gente não vê mais com tanta frequência do que via uma vez, mas são doenças assim autoimunes que vão atacar, nesse caso, as válvulas cardíacas, e a válvula ou vai ficar muito dura, que ela não consegue mais abrir, como se fosse uma janela emperrada, ou quando a válvula fecha, ela não veda bem o sangue vaso. O paciente também vai ter cansaço aos esforços, vai ter falta de ar, não vai tolerar os exercícios que tolerava normalmente, né? E esses sintomas, que são, de uma maneira geral, uns 4 ou 5, tem tanta causa por trás disso, que se o médico não for assim, não tiver assim um papel de detetive, descobrir o que vem por trás é difícil, né? Então, normalmente sintomas genéricos assim dessa região torácica podem esconder um universo de coisas por trás. Stefan, a gente tem bastante coisa para conversar dentro desse cenário, mas eu preciso te fazer uma pergunta para a gente encerrar e que todo mundo que nos escutou até aqui deve estar se perguntando. Se eu tenho uma doença reumática, quando que eu preciso procurar o cardiologista e quando que eu preciso realizar alguns exames complementares, como eletrocardiograma, ecocardiograma, mesmo que eu não tenha tanto sintoma assim? Se eu tiver sintoma, eu talvez precise procurar, mas como prevenção. As doenças reumatológicas, elas são um universo em potencial para complicações. Então, um bom profissional que acompanha esse paciente reumatológico, muitas vezes solicita a avaliação se antecedendo a um problema que ele sabe que pode acontecer em algum momento. Os sintomas, no geral, são indicativos de acompanhamento cardiológico, e na ausência de sintomas, o controle de algumas alterações prévias é um indicativo de acompanhamento, ou a prevenção de complicações potenciais da sua doença. O paciente que é crônico não precisa necessariamente fazer todos os exames que a especialidade oferece. E quando precisa, não precisa realizá-los ao mesmo tempo. É fundamental que esse paciente tenha um bom acompanhamento da sua própria doença, e esse acompanhamento, muitas vezes, antecedendo complicações futuras, vai levá-lo ao cardiologista ou para um diagnóstico precoce ou para a prevenção de algum eventual acometimento cardíaco. Doutor Stefan, muito obrigada pela sua presença. A nossa conversa foi muito esclarecedora. Eu que agradeço pela oportunidade, é uma satisfação estar aqui contigo. Eu acho que um dos trabalhos importantes que a nossa profissão tem é de disseminar boas informações técnicas, bem embasadas, porque o paciente precisa de um bom acompanhamento e isso inclui uma educação quanto ao seu problema. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Espero que esse conteúdo tenha contribuído. Se quiserem mais informações, por favor, se inscrevam no canal e ativem as notificações.